dia, bom dia. Mais um dia, mais uma live, mais um dia 4:12 da manhã. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Vou deixar o pessoal chegando. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom dia a todos. A paz do Senhor mais uma vez. E só lembrando para vocês, live todos os dias, 4:12 da manhã. Ontem até, depois alguém me mandou uma mensagem, alguém que estava na live ontem assistiu, disse que ontem eu falei 9:12 da manhã. Não é 9:12 não, é 4:12 da manhã, antes do sol nascer, tá? 9:12 da manhã, o nosso dia já está quase na metade. 9:12 não, 4:12, todos os dias, às 4:12 da manhã, tá? Essa semana eu estou fazendo aqui pela minha página no Facebook. A partir de segunda-feira, a live vai ser na página do Moldado pela Palavra. Então é só você procurar aí no Face, Moldado pela Palavra, segue lá a página aqui, as lives vão acontecer por lá a partir de segunda-feira, ok? E assim que possível, assim que a gente conseguir atingir aí o número que o YouTube exige, de 1.000 inscritos, a gente vai fazer aqui pelo Facebook e lá pelo YouTube também a live ao vivo às 4:12, tá? No YouTube com um pouquinho mais de recurso, transmissão um pouquinho melhor, por isso que eu venho falando do YouTube, mas isso é um plano lá pra frente quando o canal lá no YouTube chegar a 1.000 inscritos, certo? Então eu vou te pedir mais uma vez, se você tiver a possibilidade, se inscreve lá no canal do YouTube, mesma coisa, Moldado pela Palavra. Eu vou deixar o link aqui na live depois que terminar, eu vou deixar o link nos comentários. Moldado pela Palavra, já tem todas as lives dessa semana, já estão salvas lá. Bom dia, mãe, a paz. Todas as lives já estão salvas lá no YouTube, lá você consegue compartilhar, lá você consegue mostrar para outras pessoas, né? Para quem não tem, eu não sei você, mas eu conheço muita gente que não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nenhuma rede social, mas usa o YouTube como essa ferramenta de interação. Então, para mim é de extrema importância eu conseguir, nesse projeto, conseguir começar a transmitir as lives pelo YouTube. Aí você pode falar, mas você consegue transmitir com menos de 1.000 pessoas pelo notebook. Mas aí a qualidade é outra, a qualidade de áudio é outra, a qualidade de câmera é outra, a estrutura é outra. Aqui eu pego, coloco o celular, começa a funcionar, começa a fazer a live, começa a conversar com vocês. É muito mais tranquilo, tá? É uma estrutura completamente diferente a gente fazer isso pelo computador. Por isso que eu tenho falado tanto do YouTube, e eu tenho certeza que rapidamente a gente vai conseguir migrar para lá, a gente vai conseguir fazer as coisas por lá, tá? Afinal de contas são só 1.000 pessoas, rapidinho. Se você compartilhar essa live todos os dias com as pessoas que você conhece, rapidinho a gente chega a 1.000 inscritos lá no canal do YouTube. Amém?
Mas vamos para o que interessa. Nossa palavra de hoje, Provérbios, capítulo de número 16. Eu quero te convidar a abrir. Provérbios 16, verso 32. Ontem nós falamos acerca da nossa língua, acerca da nossa palavra, acerca de tudo aquilo que a gente fala que tem a capacidade de controlar o nosso corpo. Se você não viu, volta aí para o vídeo, para a live de ontem, no anterior, você vai ver que em Tiago fica muito claro que a nossa palavra, tudo que sai da nossa boca, a nossa língua, tem a capacidade de controlar todo o nosso corpo, assim como o leme controla todo o navio, assim como o cavalo, nós temos a capacidade de controlar o cavalo pela sua boca, controlamos todo o corpo do cavalo. Assim também é conosco. O que nós falamos tem a capacidade de mudar tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, que está acontecendo com o nosso corpo. Então você atrai doenças, assim como você também atrai a cura. Você atrai problemas, assim também como você atrai as recompensas. Você atrai tudo o que você quiser através da sua palavra. Você consegue tudo o que você quiser através das coisas que saem da sua boca. E foi engraçado que alguém comentou lá no vídeo, eu estava vendo ao longo do dia, alguém comentou lá no vídeo e falou, se for parar para pensar, a gente precisa pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. E é isso aí, é exatamente isso. A gente precisa pensar muito bem. Mas sabe o que acontece? Se você começa a pensar muito bem nas coisas que você fala e começa a liberar pela sua boca somente coisas positivas, você começa a ganhar controle do que você está falando e se torna uma coisa natural. E foi por isso que eu trouxe essa palavra hoje em Provérbios, capítulo de número 16 para vocês. Nem estava programado isso. Ó, minha esposa está comentando, foi Cris que comentou, foi minha prima que comentou, exatamente. E a gente nem... vai ser algo automático. O controle de liberar coisas positivas pela nossa boca vai ser algo automático, vai ser algo que vai acontecer com naturalidade. Então vai ser muito tranquilo. E aí a gente entra num outro patamar. Provérbios 16, verso 32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em algumas versões diz que o homem que controla a si mesmo é mais valoroso que um guerreiro de guerra que conquista uma cidade. O que Deus está falando aqui é que se você tiver controle sobre os seus pensamentos, controle sobre as suas emoções, se você conseguir, como diz a nova versão internacional, se você conseguir se manter paciente, se você tiver paciência, se você tiver controle emocional, você tem mais valor do que um guerreiro. Ou você tem mais valor que um homem que conquista uma cidade. O que isso quer dizer? O seu controle emocional vale mais do que toda uma cidade. Você vai lucrar mais com o seu controle emocional, com controlar suas emoções, com ser paciente, do que se você estivesse conquistando toda uma cidade. O lucro em ter autocontrole é muito maior do que conquistar uma cidade. Só que por muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. E eu quero te convidar para uma reflexão agora. Eu quero te instigar isso em você, para que você possa parar para analisar em quantos momentos você
deixou que a raiva tomasse conta em alguma situação e tomou alguma decisão que depois se arrependeu? Em quantos momentos você permitiu que o medo tomasse conta e você deixasse de fazer algo por medo? E lá na frente você se arrependeu de não ter feito aquilo. Quantas as vezes você se irou com alguém e acabou liberando palavras que depois você se arrependeu? Aí você para e pensa, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Só que aí já é tarde, já falou, a palavra já foi liberada. Quantas vezes nós deixamos os nossos sentimentos nos controlar? Quantas vezes, por falta de controle emocional, nós deixamos de desfrutar de coisas boas que a vida coloca pra gente, ou que Deus coloca pra gente? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar bênçãos do Senhor para as nossas vidas, porque somos tomados pelo medo, porque somos tomados pela desconfiança, porque somos tomados por algum tipo de sentimento que muitas vezes não tem nenhum tipo de embasamento. Né? Porque é muito interessante essa questão das nossas emoções e eu quero trazer isso para a sua vida, para que você possa, assim como eu, ganhar conhecimento do que está acontecendo e você possa começar a ter atitudes diferentes em meio a situações diferentes. Quantas vezes nós já permitimos que os nossos sentimentos tomassem conta das nossas decisões? Só que agora eu quero também que você pare para pensar no seguinte: quantos desses sentimentos tinham fundamento? E eu vou usar um exemplo aqui muito tranquilo e de certa forma até comum. Por exemplo, muita gente tem medo de andar de avião. Ah, morro de medo de andar de avião porque é perigoso, porque se um acidente acontece. Você já parou para pesquisar quantos acidentes aéreos acontecem comparado a outros meios de transporte? É um medo sem fundamento. Não é que a gente tem medo porque é algo arriscado. A gente tem medo sem fundamento básico para isso. Mas a gente deixa que aquele sentimento nos controle. A gente permite que aquele sentimento nos impeça muitas vezes de usufruir de uma bênção. De repente alguém quer te presentear com uma viagem de avião e você acaba por não aceitar porque tem medo de andar de avião, porque não consegue, porque tem pavor de andar de avião. Aqui pra gente tem um exemplo que eu gosto muito de usar, né? Aqui em Ilhéus, estamos a 5h30, 6 horas de viagem de carro para Salvador. De ônibus demora uma noite inteira. O ônibus sai daqui às 10 horas da noite, chega às 5h30, 6 horas da manhã lá. De avião demora 45 minutos. São 20 minutos de voo. Por algumas vezes, as passagens de avião estiveram mais baratas do que as passagens de ônibus. Mas muitas pessoas continuavam seguindo de ônibus porque tinham medo de andar de avião. Qual o motivo? Será que essas pessoas pararam para pesquisar
Quantos aviões, quantos acidentes aéreos aconteceram de Ilhéus para Salvador nesses anos todos que existe essa linha? Agora, as pessoas já pararam também para analisar quantos acidentes de ônibus aconteceram na BR-101 nesse trecho? O natural seria ter muito mais medo de andar de ônibus. O compreensivo seria ter muito mais medo de andar de ônibus. Porque os acidentes com certeza são muito maiores. O número de acidentes. Mas deixamos os nossos sentimentos tomar conta. Sabe aquela ira que toma conta de você, aquela raiva que por muitas vezes você deixa entrar no seu coração e você acaba liberando algumas palavras que instantes depois, ou às vezes até mesmo enquanto estamos falando, já estamos nos arrependendo do que estamos falando. Por pura e simples falta de controle emocional. Porque não conseguimos parar e ponderar o que estávamos falando naquele momento. Porque não conseguimos pensar antes que a nossa boca falasse. Eu tenho certeza que ontem o desafio foi muito grande de a gente conseguir falar somente coisas boas, porque nós estamos acostumados, nós estamos educados a trazer maledicências para as nossas vidas através das nossas palavras, a atrair coisas ruins através das nossas palavras, porque naturalmente temos um pensamento pessimista. Agora, com certeza hoje, o desafio é ainda mais difícil. Controlar os nossos sentimentos. Questionar os nossos sentimentos antes de tomar alguma atitude. Se você sentir raiva, se você se irar com alguma coisa, a pergunta é, por que isso aconteceu? Por que eu estou com raiva? Que atitude eu vou tomar? Essa atitude vai trazer solução para esse problema ou só vai fazer com que eu me arrependa ali na frente de algo que eu falei? Quando o medo chegar às nossas vidas em alguma situação, em algum momento a partir de agora, a resposta não vai ser automática. Não, eu não vou porque eu tenho medo. Por que você tem medo? Por que eu estou sentindo isso aqui agora? Por que eu tenho medo de altura? O que pode acontecer? E eu estou falando isso porque eu tenho medo de altura. Muitas vezes é algo que eu não... Muitas vezes não. Todas as vezes é algo que eu não consigo explicar. Mas porque provavelmente, me deparando com aquelas situações, eu nunca parei para pensar, por que eu estou com esse medo? O que pode acontecer aqui? O que de acidente pode acontecer nesse lugar, nessa situação? O que pode acontecer comigo se eu subir nessa escada? E aí você começa a trazer pensamentos de prudência e não de medo. Se eu vou subir no telhado da casa, lógico, eu tenho que ter os devidos equipamentos de segurança para que eu não sofra nenhum acidente. Mas não existe motivo nenhum de eu ter medo de estar lá em cima, se eu estiver seguindo todos os procedimentos necessários. Uma coisa é eu ter prudência e não fazer nenhuma loucura. Uma outra coisa é eu sentir medo e não conseguir fazer nada. Que a partir de hoje,
Assim como nós passamos a partir de ontem a controlar as nossas palavras e atrair tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas, a partir de hoje, você possa controlar todos os seus sentimentos, que você possa questionar todos os seus sentimentos e tomar decisões inteligentes, tomar decisões racionais e não tomar decisões sentimentais. Porque não se esqueça, tem mais valor um homem que controla os seus sentimentos, um homem paciente, do que um guerreiro que conquista toda a cidade. O seu controle emocional vale mais do que toda uma cidade. Espero que essa palavra consiga transformar a forma com que você trata os seus sentimentos e que essa palavra consiga transformar a forma com que você toma as decisões quando é afrontado por esses sentimentos. E que você possa deixar de se arrepender por muitas vezes, por decisões erradas que toma, em momentos que se deixa ser guiado pelos seus sentimentos. Quero orar pela sua vida. Quero finalizar mais uma pequena porção da palavra do Senhor, que vai a cada dia nos moldar conforme a palavra de Deus, que vai a cada dia nos ajudar a enfrentar os nossos dias, guiados pela palavra do Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, nós te rendemos graça, Pai. Eu quero apresentar cada vida, Deus. Cada vida que se encontra aqui, nesse momento, Pai, às pouco mais de 4:30 da manhã. Pai, que essas pessoas possam fazer um dia excepcional na vida delas, Pai. E que essas pequenas porções da sua palavra, Deus, possam estar trazendo transformação para a vida dessas pessoas, Pai. Assim também, Deus, eu oro por aqueles que ainda vão ter contato com este vídeo, por aqueles que ainda vão ouvir, por aqueles que ainda em algum momento vão poder, Pai, assistir, vão poder ter esse entendimento do que nós devemos e de como nós devemos tratar os nossos sentimentos, Pai. De como nós devemos nos comportar, Deus. Pai, transforma nossas vidas, Pai, a cada dia um pouquinho, a cada dia uma pequena porção, a cada dia uma pequena palavra. Transforma as nossas vidas, Deus. E que nós possamos ter controle total sobre os nossos sentimentos, porque nós queremos ser mais valorosos do que os guerreiros. Nós queremos ter esse controle sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, Pai. Vai nos abençoando, Deus, nessa missão. Vai nos abençoando nessa prova, Deus, que o Senhor nos colocou nesse momento, Pai. Porque com certeza tem sido muito difícil aplicar todas essas coisas. Mas nós vamos ser mais do que vencedores, porque nós estamos alicerçados no Senhor. Porque é o Senhor quem vai nos conduzir, vai nos permitir. É o Senhor quem tem trazido à nossa consciência, Pai, todas essas coisas para que nós possamos pensar mais no que estamos fazendo, Deus, para que sejamos mais inteligentes no Senhor, Deus. Nós pedimos a inteligência, a sabedoria vindo do alto nesse momento. Nos permita, Pai, ter controle emocional sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, compartilhe. O meu único intuito aqui é poder te ajudar a transformar a sua vida através da palavra de Deus. É poder fazer com que você seja literalmente moldado pela palavra. Por isso que eu resolvi dar esse nome, moldado pela palavra. Nós possamos ser moldados pela palavra todos os dias.
muita gente pode pensar, poxa, 4h12 da manhã, para que isso? Eu até no primeiro vídeo eu expliquei isso. É a premissa do meu dia. Se eu acordo às 5, para fazer a premissa eu precisaria entregar isso para o Senhor um pouco antes. E assim como eu disse, às 5 da manhã já tem gente andando, caminhando na praia, caminhando na avenida. Essas pessoas acordaram mais cedo para fazer isso. Então eu quero também que elas tenham contato com isso. Essa é a minha parte, essa é a minha porção. Isso é o que eu estou entregando. E de repente você pode estar pensando aí, mas eu quero também fazer alguma coisa, eu quero ajudar de alguma forma. É muito simples, é só compartilhar. As porções já estão aí. É só compartilhar para que atinja o maior número de pessoas. Não para que nós possamos ter seguidores, não para que nós possamos ter views, não para que possamos ter nada disso, mas para que mais pessoas possam ter entendimento e serem libertas das coisas ruins que falam sobre a sua própria vida, serem libertas sobre as decisões que tomam baseadas em sentimento, serem libertas por coisas que muitas vezes nem nos damos conta que estamos fazendo. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. A paz, Marco, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia maravilhoso você também. Amém? Então compartilhe. Vamos transmitir essas pequenas mensagens para o maior número de gente que a gente conseguir. Para que nós possamos fazer um dia excepcional. Um dia maravilhoso. E que nós possamos ser a cada dia moldados pela palavra. Em nome de Jesus. Faça um excepcional dia. Que Deus te abençoe. E não se esquece, tamo junto. Até depois do fim. Amanhã, 4h12 da manhã, estamos aqui juntinho de novo. Em nome de Jesus.